Fala pessoal, mais um Sucesso Ilimitado Podcast. Queria agradecer a todos, já vão se inscrevendo aí no nosso canal, curtindo a gente nas redes sociais. Obrigado, tá cada dia essa família aumenta mais. Isso se dá também pelas pessoas qualificadas que a gente traz aqui, né, para passar muito conhecimento para vocês. E hoje eu tô com esse fisioterapeuta e reabilitador funcional Lázaro Ribeiro Luz. Obrigado, meu querido. Totalmente agradecido pelo convite. E é um prazer hoje poder explicar um pouquinho mais o que é essa gama de cuidados e especializações que a fisioterapia nos traz hoje. Show de bola. Te agradeço profundamente, Pedro, pelo convite. Espero poder contribuir. Né? Com certeza vai contribuir. Com certeza vai contribuir, Lázaro. Obrigado pela tua presença aqui. Vamos falar dos nossos patrocinadores, Alis Alimentos, há mais de 20 anos compartilhando bons momentos com você e sua família. Experimente Chuletão, Aleza e Nova Itaberaba. Eles estão nas grandes redes aí, Mônaco Atacado, Stock Center, Atacadão. Nas grandes redes vocês encontram os produtos da Alis Alimentos. Cressol, cultivando raiz e impulsionando o desenvolvimento local. Cisma Prateleiras, mais de 2.000 metros quadrados em materiais à pronta entrega. Eles atendem Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Paraná. A Cisma tá com descontos especiais para quem, né, as empresas que foram atingidas pela enchente, tá? Então eles estão com uma condição especial para vocês clicam aqui no QR Code deles e agende uma visita com o representante deles ali, que eles vão fazer uma visita no seu negócio, vão fazer uma condição especial para você aí que tem um supermercado, uma rede varejista, uma loja, tá? Eles podem atender vocês com muita excelência e qualidade. Feito isso, meu amigo Lázaro, o que é a fisioterapia? Perfeito. Acho que é uma das principais perguntas que são feitas, tanto para quem inicia a graduação e também para quem procura o serviço. A gente precisa inicialmente entender que a fisioterapia é uma profissão nova, né, Pedro? É uma profissão nova da área da saúde. É uma profissão que se aproxima aí de 40 anos, sendo que cuidado em saúde é uma questão milenar, né? Já se entende saúde há muitos anos, né? Já se tem um cuidado em saúde, já se trata pessoas há muitos anos. Mas conforme o avanço da ciência, conforme as qualificações profissionais, isso está muito mais direcionado e muito mais organizado. Então, o que eu quero dizer? A fisioterapia vinha de um meio técnico, né? Conforme os ajustes e as regulamentações da questão da saúde no Brasil, ela foi também tomando avanços. Hoje a fisioterapia ela ramifica em especializações, né? Ela saiu do âmbito técnico para ser um direcionamento direto, onde, que é importante a gente ressaltar, o próprio paciente atualmente não precisa de uma indicação clínica médica para buscar a fisioterapia. A fisioterapia tem uma autonomia muito grande. Sim. Mas graças ao que, Pedro? Graças aos nossos regimentos, né? Hoje a gente tem como base o Conselho Regional de Fisioterapia, que é o CREFIT 5, que até mandou um abraço aí para o doutor Eduardo Freitas, e que responde a nós no âmbito jurídico mais alto e coordena todas essas ações, que é importante, e faz com que tenha esse respaldo, né? Então, assim, hoje a fisioterapia ela tem um leque tanto na parte esportiva, tanto na parte de questão de especialização pélvica, na questão pulmonar, tem uma atuação muito grande dentro dos hospitais, né? Questão UTI, neonato. Então, assim, está muito ramificado e muito consolidado. Sim. Até porque, aí eu trago um pouquinho do meu contexto histórico. Quando eu fui fazer a escolha da graduação, e definir em que instituição que eu iria me graduar, e aí abrir a possibilidade da profissão, na época, a Unicinos, né, a quem eu devo toda essa questão, o curso de fisioterapia da Unicinos, tinha uma nota muito grande, muito expressiva pelo MEC. Tanto o âmbito regional quanto nacional. Então, assim, faz com que a nossa qualificação também era diferenciada. Com certeza. Tá? E hoje, vamos trazer um pouquinho para a atualidade, é uma briga muito grande até de questão de ensino. Fazer com que se mantenha essas diretrizes. Né? A gente discute muito o EAD, o distanciamento, mas, enfim, eu entendo, né, que a gente não pode perder o princípio da fisioterapia, que é o contato pessoal, que é o movimento, que é o acompanhamento direcionado. O estudo fisiológico, o ensino. Totalmente. Né? Então, assim, nós precisamos se preocupar, e o profissional da área precisa se preocupar, e não
entender a tratar a doença, mas sim tratar a saúde. A saúde. Só que isso, né, Pedro, isso gera uma complexidade muito grande. Sim. E aí eu te trago algumas questões, né? O paciente tem que ter um entendimento. Hoje, quando a gente o paciente inicia conosco na clínica, lá, a primeira conversa que a gente tem é o quanto ele tem de entendimento daquilo que ele sofre. Porque o processo de reabilitação, ele é um relacionamento, né? Para ter o avanço, os dois lados precisam se ajudar. Claro. Para fazer aquela dor de coluna, dor lombar, que o dito comum, os dois lados precisam entender que o movimento é importante, que tu estruturar, que as condições musculares são importantes. Então, precisa de um apoio do âmbito. E não é aquela coisa, né, Lázaro? Não é aquela coisa assim, tô com uma dor, e geralmente o que as pessoas fazem, tomam um remédio, nem vou dizer a marca, tomam um relaxante muscular, um anti-inflamatório. E fica protelando, exato. né? E aí a gente entra naquela questão que é o quê? Tratamento de sintoma. Então a gente precisa um pouco mais além, e aí a fisioterapia tem esse embasamento e essa qualificação de muito mais além do sintoma. Por quê? Hoje nem sempre onde dói é o problema. Ali pode ser só o resultado de um desfecho que está gerando um efeito cascata sobre aquele indivíduo, sobre aquele corpo. Então, hoje a gente tem uma qualidade de avaliação muito importante para chegar nessa discussão e dizer assim, Pietro, teu ombro lá que dói, porque tu é músico, isso. Pietro, tu precisa de um reforço muscular, a gente precisa entender se é uma tendinopatia, se é um músculo que está inflamado, se é uma estrutura óssea que está alterada. Consequentemente, a gente tem o domínio, olha que interessante, Pedro. Hoje o fisioterapeuta ele tem um domínio sobre as avaliações de exame de imagem. E tem até possibilidade de pedi-los, né? E digamos assim, o exame de imagem, esse domínio, geralmente ele... para quais problemas mais comuns que a sociedade tem, que a imagem te mostra perfeito. Com transparência? Hoje é ótima pergunta, Pedro. Hoje o paciente ele só se torna entendido daquilo que ele tem se ele tiver com ele uma sacolinha com uma ressonância na mão. Né? A gente sempre brinca na clínica, ela vê o pessoal passear com alguma sacolinha entre nós. Enfim. Se recebe essa solicitação de exame, né, onde ali tu identifica, vamos pegar uma ressonância magnética, tu identifica todas as estruturas da coluna, né, todos os tecidos ali, e ali sofre algumas alterações. E aí é a grande questão, Pedro. A ressonância vai fazer uma varredura da tua coluna, vai identificar todos os pontos. Porém, aquela leitura laudada nem sempre condiz com o sintoma. Dá um exemplo de um paciente nosso, atleta, corredor, amador, corre 10K, 15K ao longo da semana, e essa mesma pessoa tem 5 hérnias discais e não tem sintoma nenhum. Se eu pego ali a questão laudada, tem um baita problema, está me mostrando a imagem, né? Temos um baita problema. Se eu avalio esse paciente e vejo a condição física dele, não vai trazer nenhum malefício ele ir para dentro do movimento esportivo. Sim. Então, assim, o laudado hoje, a avaliação pelo exame de imagem, é como se nós pegássemos um avaliador de carro, ele vai olhar, não, aqui está raspado, aqui está batido, aqui está tal coisa, mas se nós pegar esse mesmo carro nessa condição, nós vamos até Florianópolis e voltamos sem nenhum problema. Excelente. Então, assim, quando a gente tira esse peso que o laudo traz sobre a condição de coluna, acalma, tranquiliza. Aí aquele sistema nervoso central que está extremamente estressado, com dores, não, mas espera aí, faz parte da coluna sofrer essas alterações. Sim. Se a gente pegar lá um pouquinho de anatomia... É questão etária, né? Exato. Se nós pegarmos lá estruturas anatômicas, foram feitas para tomar carga. A coluna lombar, o disco é muito maior que a coluna cervical, a vértebra cervical. Então, assim, por quê? Foi feito para isso. E aí é uma questão extremamente importante. Aí eu ressalto com os nossos queridos colegas que estão nos ouvindo agora. A coluna foi feita para se movimentar. A coluna foi feita para dobrar. A coluna foi feita para inclinar, girar. E aí mora o grande risco. Tu limitar a pessoa. Pietro, a partir de hoje a tua ressonância está descrevendo aqui uma hérnia discal, não está comprimindo o forame, não está comprimindo, mas tu tem uma hérnia. Tu não pode mais dobrar a tua coluna.
Se tu for agachar, aí eu vou trazer uma discussão muito bacana que aconteceu nos últimos tempos. Se tu for agachar, tu precisa fazer aquele agachamento reto. Tu organiza. Até gerou muito meme isso na internet, né? Cara, padrão, coluna retinha. E viram que isso não traz benefício nenhum. E não protege a coluna, enfim. A coluna precisa ter o movimento natural dela. E aí, quando a gente traz a questão da reabilitação funcional, que é o nosso título da clínica lá, que fica em Dois Irmãos, é buscando função e funcionalidade, reabilitar pela funcionalidade. Eu preciso reabilitar o Pietro para ele voltar a fazer o trabalho dele, para ele voltar a fazer as apresentações dele, sem nenhum problema. Então, a fisioterapia tem um poder gigantesco sobre o movimento. Sim. Então, tu restringir o movimento é um risco muito grande para esse paciente. É isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, assim, tem muita gente que, às vezes, sentindo um desconforto, evita o movimento, mas às vezes é o movimento que é necessário. E aí algumas questões também importantes, que é o seguinte, obviamente, nem toda condição isso se encaixa, né? E aí eu acho que vale a pena ressaltar. Tem importantes características que o fisioterapeuta ou o agente da área da saúde não intervém no primeiro momento, que é o quê? Se aquela coluna, ou se aquela estrutura óssea sofreu uma lesão de fratura, luxação ou rompimento, né? Se tem um quadro infeccioso importante, com alteração de alteração de sintomas com febre, diminuição de peso muito expressivo, e se apresenta alguma característica ou uma possibilidade de quadro oncológico, aí ninguém põe a mão. Aí é direto condição ou cirúrgica ou tratamento clínico específico. Sim. Só que tu só vai entender isso, aí é extremamente importante, a gente só vai entender isso, Pedro, a partir do momento que a gente senta e avalia. Aí mora o detalhe da história. Por quê? A avaliação ela é o contexto mais importante de qualquer tratamento. Porém, a avaliação de 10 minutos não consegue entender a complexidade que é aquele paciente. Isso não existe. Né? Então, assim, se reduz muito tempo de avaliação, tu corre o risco de não ser assertivo, daqui a pouco gerar uma implicação na saúde daquele paciente de uma forma que ele modifica o contexto dele social também, né? Porque a dor te limita a rotina dele. Total, por uma avaliação não bem aplicada. Então, assim, direcionar logo técnica para tratar sintoma é muito arriscado, porque às vezes pode ser que tu piore esse paciente. E às vezes o paciente precisa de orientação, às vezes nem tudo tu vai fazer em ambiente clínico, fisioterapêutico. Às vezes precisa de uma orientação de encaminhamento clínico médico também, que a gente está identificando outras pontas. Mas para isso acontecer, precisa ter tempo de avaliação. Né? E isso a gente consegue ver que o trabalho do agente de saúde está muito encurtado. É o paciente que traz a informação. Só que se eu não parar para ouvir, e aí a gente brinca, né? Lá na clínica a gente gosta de tomar cafés bons. E a turma pergunta, mas a ideia é tomar café lá, é ter barista? Né? A ideia não é essa, a ideia é ganhar tempo para poder te avaliar bem. Até para tu entender bem a rotina dessa pessoa. Perfeito, porque tudo que... Tu dorme bem, tu... Exato. Aí tu falou uma questão... Não só chegar com a dor lá, que nem... né, pessoal, antes de nós começar o programa, né, gente, você sabe que eu sou músico e eu sinto uma dor enorme quando eu passo da linha do ombro aqui, ó. Eu sinto uma dor enorme. Até depois tu pode dar exemplos. Perfeito. Exato. E aí, perfeito. E essas condições, como o teu relato nós sentamos, ouvimos, tem N testes hoje, sem nós precisar do exame de imagem, que a gente pode assegurar que é um tecido lesionado, que é uma possível ruptura, que é uma possível lesão muscular, e aí direcionar a técnica. A técnica hoje tem muitos profissionais que aplicam as mesmas, mas o que acontece? O profissional não pode transformar o paciente em árvore de Natal. O que eu quero dizer com isso? A gente não pode encher ele de coisa. Sim. Encher de ventosa, encher de dry needling, encher de adesivo, encher de medicamento, porque às vezes tu cria uma irritabilidade no sistema nervoso central e às vezes tu não contribui com tanta informação. Então vamos deixar aquele paciente clínico, vamos trazer muita conduta, porque às vezes tu implica numa não evolução. Só que tu só vai poder direcionar isso a partir do momento que tu sente e tu tem a qualidade de avaliação. Sim. Ele vai te trazer. Às vezes o paciente na avaliação te traz a solução, Pedro.
Sim. Ele está dizendo, mas aqui implica em tal coisa. E aí a gente vai ramificando. Por isso que hoje, voltando um pouquinho, por isso que hoje a fisioterapia tem um leque, um ramificado muito grande de condutas em saúde. Porque, volto a dizer, nem sempre onde dói é o problema. Às vezes essa dor que está vindo da lombar pode ser uma condição pélvica, pode ter uma associação com incontinência urinária. Olha só, cara. Às vezes essa consideração de dor lombar pode estar vindo de uma coluna no nível mais alto, pode estar vindo uma complicação torácica, às vezes pode estar vindo uma complicação cervical, porque o efeito é cascata. Hoje a saúde, o cunho de saúde, ele está muito dividido. A gente tem hoje o profissional que só atende o lado direito, só atende a perna, só atende a cabeça. E aí, quando chega na fisioterapia, a gente pega esse paciente como um todo. Ele não vem nessa divisão total. E aí, aquela coluna que tá sofrendo, e aí isso precisa ter uma importância muito grande. Uma responsabilidade muito grande, que é a questão assim, tudo que nós vamos atribuir de tratamento tem que ter uma boa evidência. Tem que ter sido estudado aquilo para a gente poder dizer, Pedro, faz isso aqui, que isso aqui vai te ajudar. Até expertise, né? Totalmente. Então, assim, vai muito da qualidade que tu busca em atualização, por quê? Dito antes, a fisioterapia é uma profissão nova, aí tem seus 40 anos, e dentro desses 40 anos tem muita evolução. Sim. A partir do momento que a gente era uma base técnica da medicina, hoje a gente tem um livre-arbítrio gigantesco. Hoje a gente já está em níveis até de tratamentos estéticos, faciais, então assim, ramificou muito. Né? Dificilmente tu não vai estar discutindo alguma possibilidade de tratamento e tu não vai ouvir o nome do profissional em fisioterapia. Entendi. Né? Mas acho que um pouco se perde essa questão do entendimento porque é muito ramificado. Sim. Não, fui no fisioterapeuta, mas eu fui lá, o cara me tratou só cervical, o cara me tratou só isso. Mas quando a gente recebe o paciente, tem que entender todo o contexto. Porque às vezes no contexto está a alteração. Tá? E aquela história, né? A gente acaba tendo lá os ramificados. Então, hoje dentro da clínica de fisioterapia LR, a gente tem os atendimentos com quiropraxia, tem atendimentos com fisioterapia aquática. E eu sempre gosto de ressaltar quando eu falo sobre fisioterapia aquática. Depois eu quero exemplos, tá? Exato. De cada... Exato. Eu gosto de ressaltar quando eu falo sobre fisioterapia aquática, que me trouxe um desejo e uma vivência muito bacana, o processo lá da graduação, as experiências em estágio, e a importância que a doutora Patrícia Martins, que é uma fisioterapeuta e professora aqui de Novo Hamburgo, trouxe para uma especialização de extremo ganho de benefício. Porque eu pego aquele paciente que sofre de lombalgia há tempo, é uma condição crônica. Tudo que é condição crônica tem muita adaptação. Te dá o exemplo do teu ombro. Se teu ombro já vem doendo mais de 4, acima de 4 meses, 6 meses, já tem uma condição crônica importante. Anos já, cara. Anos. Então, assim, tu já tem muita adaptação, tu já tem uma limitação, tu já faz outros tecidos suprir aquela demanda que teu ombro não está fazendo. Ou a gente se inclina, ou a gente manca, ou o ombro só levanta até um pouco. Aí eu compenso com o outro lado. E eu gosto de brincar, de discutir com os pacientes. Às vezes o ombro quer conversar com o ouvido, né? E aí tu tem que quebrar essa relação, né, de alguma forma. Sim. Então, o que acontece? Quando a gente entende essas questões todas, nós precisamos direcionar a melhor técnica, né? E a melhor técnica, aí vem a experiência da fisioterapia aquática, onde eu tive com a doutora Patrícia Martins. Ali nós conseguimos abranger todo o movimento. Ali eu consigo entender o paciente nele em toda a questão de função. Porque a gente direciona a queixa principal, mas eu faço todo o sistema colaborar comigo, né? A gente sabe que em questões crônicas, como tem muita adaptação, daqui a pouco tem pouca irrigação de tecidos que ajudam a fluir na alteração de sintomas. Sim. Então, ali naquele ambiente, faz com que isso se torne um pouco mais rápido, esse avanço. Diferente de um tratamento de fase aguda, né? Que eu vou te dar o exemplo, que é muito mais protocolar. Me dá exemplos, assim, um exemplo bacana agora de tratamento protocolar, de fase aguda, que o Neymar passou por uma cirurgia de LCA, né? E uma lesão de menisco. Tá? Ele está em fase de tratamento. Isso é em que região? Isso é a região da articulação do joelho. No joelho. E ele já está num processo final, tá com os ganhos de força, ele acaba repostando, então a gente consegue acompanhar um pouquinho mais. Mas o que acontece? Nesse tipo de questão,
A gente sabe direcionar tratamento do início do pós-operatório imediato até final das condutas, até no processo de alta. Para tu ter um exemplo, antigamente, quando um paciente ou um atleta fazia uma cirurgia de ligamento do joelho, em 3 meses, 4, ele voltava a jogar. Aí te corresponde à ciência. Viram que se tu acelerasse muito esse processo de retorno a campo, aumentava muito essa chance de uma nova lesão. E acontecia. Sim. Aí entra a ciência, aí tu respalda em qualidade da profissão. Foram se observando que se a gente consegue dar um cunho de cicatrização melhor, ganhar uma margem de tempo para isso acontecer, se diminui muito o risco de uma nova lesão. Né? Obviamente tem fatores externos que daqui a pouco podem contribuir, né? E aí a gente não consegue calcular. Tu pode sofrer uma nova lesão. Exato. Então, assim, hoje a gente tem dados estatísticos e bases de análise que ajudam a gente a entender que a posterior de coxa é um músculo muito importante para um tecido para uma não retomada de lesão. Um trabalho proprioceptivo, tu trazer esse ambiente de trabalho específico para dentro do campo para esse atleta, indiferente se é amador ou se é profissional. Né? Então, o avanço da fisioterapia nos dá muita certeza. Sim. Né? Isso entra em todos os meios do nosso atendimento. O que é válido? Nós entendermos, né, como profissionais, aquilo que melhor traz resposta e que melhor dá mais segurança e direcionar o paciente para isso. Às vezes hoje está se usando muito, daí entra aquela história do pinheirinho de árvore de Natal, está se usando muito o recurso e nem sempre aquele recurso é o de melhor resposta. Então lá, quando se faz a escolha de que ambiente que tu vai estudar, isso tem relevância. Né? Eu tive o prazer de passar por professores doutores em fisioterapia. Então, uma qualificação muito grande. Se formou na Unicino? Me formei na Unicino já há 6 anos. Então, assim, isso, quando o paciente nos procura, tem um peso, uma relevância muito importante. Sim. Da onde vem a tua base? Com certeza. Né? E aí, aí é um ponto a mais. Não é a solução do problema, mas nos dá muita segurança e uma boa conduta profissional. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa, Lázaro. Nessa questão assim que tu levantou ali do Neymar e tal, vamos fazer um contraponto aqui. A pessoa, né, que está com, né, sobrepeso, obesa, ela está exercendo ali no sistema ósseo dela, na musculatura e tal, ela está exercendo uma carga grande. Perfeito. O atleta de alta performance, digamos assim, a gente pode comparar a carga ali muscular e óssea ali que o atleta de alta performance sofre com um paciente obeso. A gente pode equiparar essa pressão, digamos assim, que o que é importante? Difere. Exato. O que é importante? São dois perfis totalmente diferentes, né? Como tu comentou, o atleta de alta performance, ele passa por uma condição física sempre no extremo. Ele tá sempre num limiar de um risco lesivo. Tá? Mesmo que ele seja um perfil atlético, jovem, ele sempre tem um risco de lesão muito maior, às vezes, com um paciente obeso. Sim. Porque ele está sempre no extremo. A obesidade, esse paciente obeso, ela vem com muita adaptação. A obesidade não acontece de um mês para o outro. Sim. Né? Então, tu está obeso, né? Então vem com muita adaptação. As estruturas vão estar prontas para... Por isso que o corpo é inteligente, né, Pedro? O corpo é inteligente para adaptar-se a qualquer contexto. Desde tu ter muito peso, desde tu ter menos peso, desde tu ter uma perna, desde tu não ter mais um braço. Eu vou trazer uma realidade muito comum, tá? Até de abordagem nossa lá na clínica. Pacientes acometidos por AVC, né? São pacientes que sofreram uma alteração estrutural muito grande. Né? Uma limitação nervosa. Limita de um dia para o outro. Já acordou de um jeito, no outro dia está com um lado plégico, um lado sem funcionamento. Então, assim, bater o carimbo que aquela pessoa obesa vai sofrer um contexto de degeneração de tecido é muito atrevimento. Né? Ou vai ter maior risco de lesão. Mas ver o contexto dela, em que meios que ela se coloca, aí começa a se sobressair algumas ações, como as quais, em que nível de qualidade está aquele sistema daquele cidadão que é obeso, que nível sistêmico ele está, como é que está o composto cardíaco, né? Como é que está o
os compostos dos sistêmicos, né? Condição de açúcares, porque tudo isso ajuda a contribuir na analgesia. Né? Às vezes nos vem paciente com dor lá de joelho, dor lombar, mas nós precisamos entender que o corpo está tentando resolver aquilo também. Só que daqui a pouco ele não consegue ser tão assertivo porque tem muitas outras comorbidades, né? Outras implicações. Mas eu vou usar até eu como exemplo, tá, gente? E aí o processo fica um pouco mais lento, obviamente, né? Eu vou te dar um exemplo aqui, né? Fica à vontade. Que a gente nem conversou, já tô pedindo um diagnóstico aqui. Lázaro, assim, ó, eu sempre fui uma gangorra, né? No meu peso, assim, até pela... Né, a minha rotina de vida, então já fui mais magro, já, né, eu tô assim por um bom tempo já, quando eu fui pra Argentina, isso faz mais de 10 anos atrás, que eu perdi 19 quilos, eu pesava bem mais, né, do que hoje, enfim, mas hoje, por exemplo, assim, cara, eu vou numa academia, eu ando de bike, legal, eu vou numa academia, cara, eu vou fazer um leg press, eu levanto quase um Fiat 147 no leg press, tá ligado? Tá, tudo bem, eu sinto um pouco o ombro, mas é isso, sabe? Eu sei que eu tô, né, em sobrepeso, mas eu sinto que eu tenho uma... E assim, já fui no Sátiro, pro Dr. Sátiro. Grande amigo nosso, né? Também. Bom. Excelente, já tá, né, feito... Eu vou convidar oficialmente você, Sátiro, mas o Sátiro já avaliou a minha questão cardíaca, tá tudo ok. Ótimo. Né? Sistemicamente, tá bem, tá muito bem. Sistemicamente, então, assim... é isso que eu queria te dizer, assim, obviamente que a gente tem cuidado e a sociedade, ela tá nessa carga também dessa autocobrança, claro, né, digamos assim, do exercício e coisa da coisa, né, mas até então, tudo bem, tem aqueles gordinhos, sabe aqueles gordinhos que gostam de ser gordinho? Eu não, né, eu gostaria de estar mais magro, mas estou, né, trabalhando, mas tem o gordinho que vive bem gordinho, tá, né? Mas aí é importante, né, Pedro? O que acontece? Pensando em saúde num contexto tempo. Estar gordo não é legal. Né? Vamos lá. Hoje, o que a gente sabe? O que a ciência nos garante? Se tu fizer 2 atividades por semana, atividades físicas, cardíacas por semana, tu abule, tu previne mais de 20 doenças. É isso também. São 2 vezes por semana, 40 minutos. Então, assim... Tu sair a gente tem que cuidar muito com as classificações, né? Tu sair da linha do sedentarismo... Já é um grande avanço. Indiferente se tu é magro ou se tu é obeso. Sim. Entende? Então a gente tá falando em atividade. Sim. Nós falar de obesidade, que nem tu diz, sistemicamente eu tô bem, mas daqui a pouco, eu sou obeso, mas eu não faço atividade. Segundo a ciência, segundo os dados, tu tem uma predisposição a desenvolver muita doença. Isso. Né? Então, assim, em que momento? Bom, tu é um cara jovem, daqui a pouco teu corpo tá bloqueando algumas ações. Mas se nós olharmos num efeito a longo prazo, um risco disso é muito grande, a gente sabe das evidências que tem. Aí, quando chega um paciente nosso obeso com dor articular, é multidisciplinar. Eu não vou classificar aquele paciente, não, teu joelho dói porque tu é obeso. Não, calma lá. É isso, é esse ponto que eu queria chegar, sabe, Lázaro? Calma lá, vamos entender o teu contexto. Porque tem gente que é magra, né? Exato, então se fosse por isso, os magros, ninguém sofreria por nenhuma lesão e nenhuma doença. Então, assim, tu não pode estar inativo. Cunho de obesidade, junto com o multidisciplinar, nós vamos trazer um nutrólogo, nós vamos trazer o teu médico, vamos discutir, mas por que em contexto é esse que tem essa alteração de obesidade? Será que é alguma alteração sistêmica que faz com que ele tenha maior predisposição a ser obeso? Uma questão de cunho genético, um perfil social, um nível daqui a pouco de ansiedade que faz com que necessite estar se alimentando uma relação de tempo muito mais rápida, enfim. Então, esse contexto é que a gente precisa avaliar. Mas não dá para bater o martelo. Por que não dá para bater o martelo? Porque o corpo é complexo e não é só uma ação. Né? Então, quando a gente pega esse paciente, às vezes, nesse contexto, o multidisciplinar é extremamente importante. Tchê, eu vou te ajudar a diminuir essa dor do joelho. Mas o seguinte, para tu conseguir dar uma qualidade articular muito boa, tu precisa fazer tais tarefas. Daqui a pouco tu ir fazer um bom reforço, tu ir para uma academia, tu lubrificar o joelho, fazer um aporte de caminhada, dependendo do contexto, não tem nenhuma degeneração, se não é algo mais diagnóstico clínico, tu traz ele para dentro do quê? Que é a nossa principal chave, o movimento. O parado não vai te trazer boa resposta. O movimento vai. O movimento sempre vai. E aí, aí é onde acontece que eu ouço muito na clínica.
Ah, Lázaro, eu fui no meu médico, o médico disse que eu tenho uma degeneração na coluna, passei pela fisioterapia, continuei com dor na coluna e não me adiantou. Eu vou pro bloco cirúrgico. Aí a gente faz a relação meia-culpa. Em que níveis de qualidade tu passou por esse profissional? Que era para ser já o primeiro passo para a mudança, que vamos trazer para a linha da fisioterapia. Né? O que ele te abordou? Que nível de conduta que você tomou? Aí eu sempre pergunto, quanto tempo durou a tua avaliação? Né? Entendi. E em 10 minutos tu não resolve a conta. Né? E às vezes tu precisa de uma avaliação mecânica ali? Dependendo da condição, exato. A maioria das vezes a gente promove alguns testes, né? Alguns testes têm uma acurácia um pouco maior, outros não, e querendo ou não, daqui a pouco o apoio do exame nos dá um respaldo muito bom. Então, assim, depende de que maneira que tu entrou em contato com esse profissional, que às vezes ele te limita também. Entende? Então, aí o que acontece? Passou pelos profissionais, não teve o bom resultado. Pegar a lombalgia, que acomete muitas pessoas no Brasil e tem uma rede financeira por trás muito grande, né? O que é a lombalgia? É a dor na coluna lombar, né? A lombar que limita, que o cara não consegue dobrar, se abaixar, que é muito comum. Então, assim, passou pelo processo de uma recuperação conservadora, não teve bom resultado, o que é o segundo plano? Cirúrgico. Só que se eu vou lá nos bancos de dados e vejo como é que essa resposta cirúrgica após o evento, como é que está esse paciente, se ele melhora ou não, os resultados não são bons. A maioria das vezes o paciente continua com dor. Então a evolução dele não estava no bloco. Lembrando, né, Pietro, que colocação direta em bloco, né, cirúrgico, que fique bem claro isso, né, que não há discussão. Fratura, quadro oncológico e quadro infeccioso. Tá? São as nossas red flags, né? São as bandeiras vermelhas. Direciona direto, entra em contato com o médico, aí a condição é muito mais invasiva, porque o problema é um contexto muito maior. Sim. O restante, segundo a ciência, 80% do tratamento da lombalgia é conservador. Isso é muito bom. Porém, eu trazer que o tratamento é conservador, eu vou implicar em muitas ações. Eu vou ter que chamar o seu Pietro e dizer, Pietro, a tua condição lombar, eu preciso que tu faça algum exercício específico. A tua condição da coluna, eu preciso que daqui a pouco tu te alongue um pouco mais. Eu preciso que tu saia dessa inércia. Sim. O teu corpo está tentando tratar. E hoje a gente sabe que alguns quadros de lombalgia, o próprio tempo ajuda. Né? Então, assim, só que quem está com dor não quer esperar, né, Pietro? Sim. Já pegou no contexto social, já não consegue ser não consegue ser participativo na família, no trabalho, está sob muito efeito medicamentoso, já não dorme bem, então assim, o nível de estresse do cara está lá em cima, o corpo já está num alerta. Sim. Então ele quer uma solução rápida, assim como apareceu aquela dor de uma forma inesperada, ele quer uma resposta inesperada. Só que como nós não somos invasivos, eu não vou botar uma agulha lá dentro e vou tirar essa dor. Tá? Que às vezes tenta se vender esse meio de técnica, nós precisamos organizar, montar uma estratégia para facilitar com que o corpo nos ajude. Às vezes tu diminui uma tensão numa vertebra, diminui uma tensão da lombar, tem posicionamentos que fazem isso, tem posicionamentos analgésicos, né? Porque eu facilito, meu ponto de vista e meu entendimento, né? O fisioterapeuta, nessas horas de dor lombar, ele precisa abrir algumas portas e fechar outras. Ele precisa organizar o quadro inflamatório, mas deixar o sistema fluir. Né? A gente consegue a gente consegue de forma mecânica alterar esse quadro. E até uma questão assim, né? O paciente está lá, mas tu instrui ele para em casa mudar. Perfeito. Cara, tu vai pegar um objeto. Tu trabalha com peso, por exemplo, assim, uma pessoa, né? Exato. Chega lá com... mas eu carrego pedra todo dia. Exato. Então, dependendo... Teve um caso muito bacana na clínica, que era um paciente que tinha uma herniação, né? Tinha uma hernia de disco, a segunda imagem. Estava conduzido a um bloco cirúrgico. Ele trabalhava num setor de distribuição, onde ele trabalhava no setor de distribuição e aquele setor era de material com muito peso. Entra para nós, queixoso, enfim, melhoramos a condição de analgesia. Lembrando que tratar sintoma é uma condição de analgesia é diminuidor. Diminuidor. Tá? Só para isso. galera.
Que é uma dos fatores que mais se atribui ao fisioterapeuta. É lá que ele vai tirar a tua dor. Né? E aí o que acontece? Ele entra num quadro funcionalmente melhor. O que eu quero dizer funcionalmente? Um cara ativo, entra no carro, consegue se higienizar sozinho, coisa que antes daqui a pouco não conseguiria por limitação. E aí a gente começa a entender o contexto. Bom, hoje tu tá um cara funcionalmente ativo, beleza. O que é o teu contexto de trabalho? Lázaro, eu trabalho com carga. Tá, mas que forma tu trabalha com carga? Eu preciso pegar coisas pesadas e botar sobre um carrinho, sobre um caminhão. De que forma que tu tá fazendo isso? Eu ponho hoje, como a maioria das dores às vezes é muito crônica, eu me adapto e ponho mais o peso para esse lado. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos reorganizar. Olha só, tu tá bem hoje. Vamos atribuir um exercício específico, daqui a pouco dentro do meio da academia, onde eu reforço muito mais os teus membros inferiores e te adapto melhor a receber a carga, indiferente da forma com que tu vai pegar. Se tu vai pegar com a coluna dobrada, porque lembra, retornando, a coluna foi feita para se movimentar. Isso é ponto. Não tem jeito certo e jeito errado. Sim. Tá? Então, só para não perder o fio da ideia. Então, assim, vamos adaptar o teu corpo para esse tipo de processo, né? Porque daqui a pouco tem um desgaste muito grande. Não que não tenha que ter postura, né? Exato, mas assim, se eu sei que eu vou passar 12 horas fazendo aquela atividade lá, eu me preparo para essas 12 horas. Entende? Então, assim, se eu sei que eu vou ficar dobrado varrendo um prédio lá por tantas horas, cara, eu vou me reforçar para isso. Para isso não criar uma exigência muito grande, porque tem um ambiente de trabalho. Aí que é a grande questão. As pessoas não se preparam para determinadas ações. Daqui a pouco a turma o que faz, né? Vou fazer uma viagem, vou a São Paulo, vou a Curitiba. Por que não programa a viagem? Que pontos que tu pode fazer? Que pontos tu pode ter? Tu raciocinar esse caminho, é uma preparação. Se alguma coisa acontecer, tem um suporte em tal via. Entendi. Então essa organização ela se deve para o corpo também. Porque o que acontece? Daqui a pouco tu tá dormindo mal. Implica numa condição física. Daqui a pouco dormiu mal, foi trabalhar no outro dia, a tua exposição tá maior. O sono é extremamente regenerativo. Então, o contexto sistêmico ele é muito complexo e ele é extremamente importante se trabalhar. Não dá para bater um martelo em uma ação só. E aí, retomando, até para resumir, montamos um protocolo de exercício para esse paciente de 2 meses. Ao ponto que ele começou a fazer agachamento com mais de 100 quilos na academia. É um paciente que nunca mais cogitou bloco cirúrgico. Olha só. Mas o que acontece? Contextualizando. Ele entra com o exame, nós avaliamos as condições que implicam ir para uma cirurgia ou não, né? Lembrando aqueles 3 pontos importantes, sabendo que a ciência me afirma que o tratamento conservador me ajuda muito, organizamos a via de escape. Diminuímos a dor, permitimos um avanço um pouco maior, diminuímos aquele alerta do sistema nervoso central, que está largando um monte de informação ruim dentro do corpo. Sim. Organizamos o cara. Agora é o seguinte, tu não quer voltar tão cedo para a fisioterapia, tu não quer ter esse episódio tão cedo, vamos te preparar, porque o teu dia a dia lá é muito puxado. Preparamos esse paciente. Isso já fazem 3 anos, 2 anos e meio. O cara continua trabalhando, que ele precisa do sustento, né? Lembra do contexto total daquele ser humano. Tá trabalhando, tá ativo, tá... De vez em quando ele vem, a gente mobiliza, avalia um pouco como é que ele tá, diminui o nível de tensão, mas é um cara extremamente ativo e preparado. E aí o mais importante, Pedro, a gente tem isso, informações de dados que é legal. O paciente, quando ele entende o que ele tem, e que forma aconteceu e o desfecho disso, o processo de evolução é muito maior. Tu está me dizendo da relação dor teu ombro. Quando tu entende o porquê que está doendo aquele ombro, tu já te reorganiza melhor. Então, assim, não adianta a gente vender informação se não faz sentido, Pedro, para a população. Não adianta eu vender aqui, nós estamos discutindo, vender não, nós estamos discutindo que tratar a coluna é com o movimento, se para a pessoa afinal não faz sentido. Não, mas por que eu vou fazer caminhada se o Lázaro disse que lubrifica a coluna, né? Faz com que o disco se reidrate? Não vou fazer isso, me gera um estresse muito grande, não tenho hora para fazer. Então aquilo não contextualizou-se para aquela pessoa. Sim. Então quando a gente senta com o paciente, precisa abordar essas ações. Porque
porque senão vai retomar, e às vezes retoma na condição pior. Às vezes tu tá sob efeito medicamentoso já há tanto tempo, tu tá só prejudicando a tua condição hepática, a tua condição renal. Vou dar um exemplo do meu pai. Perfeito. O meu pai, né? Só para entrar junto no nosso... o meu pai, por exemplo, tem uma chácara lá e ele gosta de cortar grama e coisas, fazer... Só que ele sempre tá com salompas grudado nas costas. Entendeu? E aí o que acontece? Aí isso é importante, porque o que nos dá respaldo de que botar os salompas é uma condição técnica. Estou usando um recurso técnico para diminuir o meu sintoma. Não, obviamente, nós teríamos que avaliar teu pai, mas existem N possibilidades mais efetivas que os salompas que dentro da fisioterapia a gente consegue atuar. Exato. Então, às vezes, a gente não quer procurar, é melhor botar um adesivo ali e seguir o baile. Porque é o fácil e rápido, né? Você procura o rápido. Só que quando vê, acumulou. E aí, exato. Às vezes, daqui a pouco, essa dor lombar dele tem uma outra correlação de uma sustentação inadequada, ou daqui a pouco uma compensação muito maior. Mas a gente precisa entender o contexto do teu pai. Né? Tratar sintoma, as nossas mães já faziam isso nos nossos pais. Vamos lá, vamos pegar, tu caía, te machucava, tu vinha correndo pra tua mãe, o que ela fazia? Não te dava um analgésico. Ela soprava ou dava um beijinho. E eu sei o que com a dor? Passava. Passou a dor. É um milagre? Não. Tem todo um contexto fisiológico, a calma pro sistema nervoso central, obviamente dentro de todas as condições de lesão, né? Claro. Mas tem N recursos que se usa pra gente chegar num quadro de dor diminuído. Então, obviamente, né? Não e aí o profissional também tem que entender que não precisa trazer a resposta de solução no primeiro momento. Tem paciente, às vezes, que entra conosco 1, 2 atendimentos na semana e depois a gente vai fazendo um desmame disso. Tem pacientes, daqui a pouco, quinzenalmente, a gente vai adaptando. Mas isso é para cada caso. Né? E aí, essas questões de não tirar a individualidade. E aí é uma questão que eu implico muito com alguns colegas meus, que é o seguinte, chega na fisioterapia, não sei se tu já passou por algum fisioterapeuta em algum momento, às vezes chega na fisioterapia, é a única profissão que parece que tu tem que ser atendido, tá você e o profissional da área da fisioterapia e mais 5, 6 pacientes. É o fisioterapeuta mais 10 pacientes. Tu chega em qualquer outro ambiente de cuidado, é tu e o cara. Se tu chegar na manicure, é tu e quem? É tu e a manicure. Se tu chegar no teu médico, é tu e o teu médico. Se tu chegar em qualquer profissional que te acolha, é tu e o profissional. Chegou na fisioterapia, é tu e mais 10. E aí eu questiono de que forma, se a gente já está discutindo que em 10 minutos tu não consegue avaliar, agora tu imagina atender. Tu pegar todo esse contexto que nós estamos discutindo aqui todo esse tempo e atribuir essa ação para 10 pessoas. Eu sei que se discute muito hoje o coletivo, né, as abordagens EADs, mas aí é uma escolha minha, aí vem da escola de onde eu vim. Não perder a individualidade da pessoa. Tudo bem que daqui a pouco, no primeiro momento, pode fazer uma atividade que vocês estejam presentes. Exato. Mas correlacionados. Exato, mas daqui a pouco tu pode organizar essa condição de tratamento onde você se vê ao longo do tempo, ou daqui a pouco até via WhatsApp, via vídeo, enfim. E em idoso, geralmente é assim, né? E aí o que acontece? Então, clínica, mas tá numa forma geral, né? E aí diminui muito a qualidade da conduta fisioterapêutica. E aí a experiência daquela pessoa que estava lá, ela e mais 10, quando ela volta pro médico, ela diz o quê? Que não melhorou. E aí tem o quê? Tem um exame, não tem uma melhora, vamos pro bloco cirúrgico. Que obviamente ele também vai puxar pro lado da condição que ele entende, que ele domina, né? Claro. Então, são meia culpa. Né? Então, assim, quando a gente fala em fisioterapia, nós precisamos valorizar muito essa evolução que teve. Graças a um regimento, a um conselho CREFITA, a um conselho federal. Então, quando hoje um paciente nos procura, ele tem uma segurança, né, Pedro, muito grande em cima do nosso respaldo. Né? Então, faz com que ele tenha a certeza que daqui a pouco, não necessariamente, ele precisa evoluir dentro da tua clínica, é o que acontece conosco. Sim. A gente chama, valeu, pô, daqui a pouco, tu já está frequentando algum espaço, tu consegue fazer tal coisa em casa? Consigo, lá. Beleza, então, ó, não vai precisar vir na clínica aqui, mas nós vamos te orientando. Faz atividades aqui por tal determinado tempo e vai me dizendo como é que tu vai te sentindo. Né? Então, essas ações, elas são bacanas de exercer. Porém,
sempre tem que se observar a questão de complexidade daquele paciente, né? E valorizar a ação dele na escolha do profissional. Hoje lá, aí eu vou trazer um pouquinho do contexto de escolhas, né? A gente tem um slogan muito grande lá na clínica, que é a sua evolução é que nos move. Né? E o que ao longo do tempo, discutindo chamada, discutindo o que seria a nossa frase, o slogan, o que seria o nosso propósito, né? Essa sua evolução que nos move me traz muito aquilo que eu aprendi, aquilo que eu venho me aperfeiçoando. O movimento gera uma boa qualidade e fazer com que tu te movimente bem, entenda movimento como toda uma melhora, né? Claro. Porque onde tu não tem... A vida é movimento. Exato. Tu te movimentando, tu faz com que eu busque, o profissional que tá lá te busque ainda mais essa ação. Então, assim, a tua evolução é que nos move. Conforme tu melhora, a minha responsabilidade aumenta. E se caso isso não... Eu busco pela tua evolução. Sim. Né? Então, quando a gente senta e descreve isso, quando a gente põe na fachada isso, é uma segurança muito grande para o nosso paciente. Mas lembrando, todo caso tem sua complexidade e é um relacionamento, às vezes, a fisioterapia. Que tu vai... Porque se um lado não ajudar o outro, não vai dar o resultado que a gente espera. Exatamente. E me diz uma coisa, tu tem pós em quiropraxia? Quiropraxia também. A quiropraxia, ela hoje, cada vez mais eu vejo que a quiropraxia está sendo procurada também, Perfeito. E isso aliada à fisioterapia, né? A quiropraxia, qual é o que a gente pode diferenciar, o que ela combina com a fisioterapia? Perfeito. Aí é uma escolha individualizada, né? Eu, antes de tudo, antes de ser ter pós em quiropraxia, é como tu disse, eu sou fisioterapeuta. Hoje nós usamos a quiropraxia dentro da clínica como uma carta a mais, como uma técnica a mais. Só que para eu ter um bom resultado dessa técnica, escolha minha. Para eu ter um bom resultado dessa técnica, eu preciso me aperfeiçoar. Para entender se a técnica da quiropraxia serve para aquela necessidade. E qual é a diferença? E aí o que acontece? A fisioterapia, ela consegue te abranger nesse todo. Ela consegue, não. Tu é preparado academicamente para abraçar todas essas informações. Atribuir todas essas informações só para dentro da quiropraxia, eu acho muito arriscado. Né? Eu acho muito arriscado porque a complexidade é muito grande. Por isso que eu não bato só como quiropraxia. Eu acho e entendo, e segundo a ciência, alguns relatos, a quiropraxia por si só não vai resolver essa conta, muitas vezes. E sim, em alguns momentos ela ajuda muito. Então eu ponho eu sou fisioterapeuta primeiro, que abrange, e uso um leque da quiropraxia, assim como eu uso um leque da fisioterapia aquática. Que às vezes eu deixo, que esse paciente não precisa da quiro, não precisa ajustar a coluna, não precisa mexer. E o que é isso? Para quem não entende, a quiropraxia ela é mais pontual? Como é que funciona? A quiropraxia ela vem de uma filosofia, né? Uma filosofia de entendimento sistêmico e de condição onde se entende, tá? Vou trazer isso de uma forma muito mais direta, exato. Se entende que todos os fatores advêm da coluna. O eixo de tratamento é a coluna. Se a coluna sofre uma alteração, daqui a pouco tu tem uma alteração hepática. Se a coluna sofre uma alteração, tu tem uma disfunção digestiva. Se a coluna sofre uma alteração, tu tem uma cefaleia de tensão. Então é da coluna que se vem as causas e é para a coluna que se vem os resultados. Porque se a gente parar para analisar, toda informação tecidual, ao teu contato que a gente faz, segue um caminho e volta por um caminho. Então, assim, eu encostei em você, essa informação, ela cruza via sistema de coluna e vai para o nosso sistema nervoso central. Então, passa pela coluna. E volta essa mesma resposta. Então, assim, se tu sofre alguma alteração dentro da avaliação, que daí é algo mais específico, né, Pedro? Avaliar a coluna vertebral, e tem N situações, e tem N formas de metodologia de quiropraxia também, que daí se encaixa em diferente caso, se encontra uma alteração naquele nível vertebral, se justifica algumas ações. Faz o quê? Ajusta a linha. Tem uma discussão muito grande na ciência sobre realmente ajustar, enfim, mas se ajusta aquela vértebra e se busca um resultado de ou menor resposta em dor, ou melhor qualidade sistêmica. Mas, para resumir, a conduta está muito em cima da estrutura da coluna. Porque entenda como a coluna como um disjuntor.
Às vezes eu tô vendo a lâmpada falhando, né? Aham. E aí o que é a primeira ação nossa? O problema tá na lâmpada. Aham. Ela tá piscando, vai queimar. Aham. E a quiropraxia, ela vem com uma avaliação dizendo, não, vamos percorrer esse caminho do disjuntor até o fio, até chegar na lâmpada. Entendi. Às vezes o problema tá lá no disjuntor e que tá alterando essa fiação e faz a lâmpada piscar mal, ou fazer ela não acender, do que nós só ir na busca do sintoma. Uhum. Então ela serve como um tratamento para diminuição sintomática e como uma linha preventiva. Uhum. E aí, durante todo o crescimento da quiropraxia, tinha-se, em determinadas décadas atrás, né, tinha até o americano fazia um curso da melhor postura. Aham. Então eles pegavam, ajustavam as colunas das modelos e botavam para desfilar. Quem tivesse o melhor alinhamento se considerava a melhor postura. Uhum. Atualmente isso se cai por água. Por quê? O que a gente já está discutindo desde o início? Que não tem a postura ideal, Pedro. Não é essa a relevância. E aí eu te dou Eu não preciso andar que nem um boneco de Olinda. Aí eu te dou o exemplo de algo que está entre nós aqui cada vez mais presente, que é o uso do telefone. Tá. Se discutiu muito que o uso do telefone gerava... 45 graus, até tem uns... Né? Tem uns estudos sobre isso aí. Se discutiu muito. Se gerava uma angulação maior, fazendo com que o peso cranial aumentasse e pudesse gerar alguma lesão. Eu vi esses dias também no Reels, no Instagram. Exato. E aí pudesse gerar uma lesão. Opa, criou um alerta. E isso é legal. O que acontece? O que aconteceu? Vamos estudar essa discussão. Porque tudo viraliza hoje, né? Sim. Vamos estudar essa discussão. Peraí, vamos ver se é verdade. É verdade. E aí quem ajuda a nos guiar, na verdade, é a ciência. Uhum. Analisar todos os contextos biomecânicos, alturas e ângulos, e viam que não tinha alteração nenhuma. É mesmo? Nenhuma. Não dá para bater o martelo dizendo que a tua dor cervical porque tu usa 6 horas de telefone por dia. Tá, mas agora eu vou te perguntar... E aí desculpa te interromper. E é o seguinte, mas que condição que esse paciente está usando esse telefone? Tá. Entende? Daqui a pouco ele tem uma outra relação, uma outra questão de incomorbidade, que quando ele vai para o uso maior, altera em dor. O computador... Tem as ergonomias, obviamente, né? Ninguém vai sentar, jogar. É isso que eu ia te dizer. Se estuda a ergonomia do trabalho há muito tempo, né? Então, assim, só que é diferente desse contexto, né? Então, assim, se sabe hoje que tu trabalha na indústria, que é bacana tu ter uma rotatividade dos funcionários, é bacana tu ter... Eu tenho 1,98 m, eu sei que eu sou fora do padrão. Então, assim, as coisas para mim vão ser muito mais baixas. Mas automaticamente hoje dentro das empresas tem um profissional inserido da fisioterapia lá que faz essa avaliação, que sabe dizer, isso aqui pode te prejudicar por repetição. Só que eu volto com o gancho do paciente, aquele que trabalhava nessa questão de repetição. Mas o que tu faz externamente para passar 8 horas naquela linha de posição? Né? Não dá para só largar na mão do divino e dizer assim, resolve a conta. Eu tenho meu grau de compromisso com a minha saúde. Sim. Né? Então, tudo isso na hora da discussão vem junto. Isso que eu queria te dizer, né? Nessa questão. Esse grau de compromisso de postura, que nem você falou, pode ser que tu fique um pouquinho mais curvado ou não, mas a pessoa também tem que entender, né, que não é, digamos assim, só uma questão estrutural, né? Exato. Então assim... Tu tem que ter um protocolo de que nem tu falou, não vai... Exato. Eu vou sentar agora que nem um... Exato, só que é uma questão ética profissional também tua, né? Pô, tu trabalha numa recepção lá, tu vai receber o cara jogado na cadeira? Não vai, né? Tu vai sempre estar mais uma linha mais organizada. Mas não tem um padrão, isso. Padrões que levam por repetição de lesão, hoje a gente já tem... Eu pego muito exemplo da indústria, né? Então, assim, que é uma produção. Isso. Então, por si só, tu sabe que aquilo ali pode estressar muito. E aí, existem umas estratégias dentro das empresas que façam, que se organizem, daqui a pouco um trabalho laboral com os funcionários, daqui a pouco tu ter uma possibilidade de alguns vínculos em atendimento em fisioterapia do trabalho. Então, assim, retomando ainda mais, o leque da fisioterapia é muito ramificado, Pedro, muito ramificado. Sim. Então, hoje a gente tem abrangência e domínio, Pedro, para discutir muitas ações. Obviamente, cada especialização consegue atribuir uma justificativa muito maior. Mas falar em qualidade de vida, falar em prevenção,
volto a dizer, precisa fazer sentido para a pessoa, que nem sempre está só no externo. Lembra que é um relacionamento. Sim. Para esse relacionamento ser forte, ser estável, os dois lados precisam se ajudar. Tu tem que entender a rotina do paciente. Exato, e o paciente precisa entender a necessidade daquilo, porque nem tudo que é promovido faz sentido para aquele paciente. Vou te dar um exemplo, e eu gosto muito disso por experiência acadêmica. Tá? A Unicinos, a fisioterapia Unicinos teve sempre vínculo com comunidades, prestação de serviço comunitário. Né? E aí tu cai numa outra realidade, né, Pedro? Ao ponto que uma senhora que tu encontra, que vem até o ambulatório, tu faz a avaliação, tem um entorse de tornozelo, e tu direciona ela para um gelo, porque tá naquela fase aguda, tá? Aquele tornozelo parece um pão, não consegue caminhar, e tu direciona dizendo assim, eu preciso que tu faça gelo pelo menos 4 vezes na semana por determinado tempo. Essa mesma pessoa te olha e diz assim, mas eu não tenho geladeira em casa. Opa, a gente vive numa outra realidade. E com que forma eu consigo atuar em cima disso? Por isso que o contexto, Pedro, ele é extremamente importante. Né? Tu entender os mecanismos que afloram aquela resposta dolorosa, o que faz aquele paciente te procurar, são extremamente importantes. E aí eu ressalto, em 10 minutos tu não vai conseguir essa informação. E aí a gente cria uma nova realidade. Entende? Então, assim, conforme o teu avanço... O fisioterapeuta tem que estar... preparado para qualquer... E tem que estar imerso na rotina. Exato. E aí essas questões vêm muito presentes. Né? Então, quando a gente se depara com essas ações, opa, mas o que eu consigo fazer aqui? O que ela consegue ajudar? Será que ela consegue botar o pé para cima e ficar movimentando um pouco, já que a gente não tem a linha do gelo? Será que esse paciente consegue vir até a clínica? Às vezes ele não consegue. Como é que está a minha acessibilidade, né? Super bacana a discussão agora. Quando a gente montou a clínica lá, a primeira coisa que eu tinha para mim, eu preciso facilitar. Eu sou agente da área da saúde, não posso gerar bloqueio. Pedro, o cara tem que conseguir chegar até a fisioterapia. Se eu estou promovendo aqui, que nós reabilitamos, nós precisamos do movimento, primeira coisa que o cara para chegar na minha clínica tem escada, um terço da minha demanda já ficou para trás. Eu não tô querendo aquele perfil para mim. Sim. Então, a primeira conta que a gente discutiu, sou fisioterapeuta, que demanda que eu busco? Essa aqui, então, preciso facilitar a vida dessa turma. Então, hoje, tu chega lá no nosso ambiente, tem um estacionamento exclusivo para ti. Tu atravessa a clínica, tu não tem um degrau em todos os ambientes. Tu já pensou nisso também? Ambiente de banheiro, tudo com linha de acessibilidade, tudo por sensor, que a gente pega paciente com muita lesão neurológica. Daqui a pouco o cara não consegue, um lado do corpo não funcionar mais, como é que ele vai abrir uma torneira e vai fechar? Só para aproveitar esse gancho, Lázaro, o paciente que tem lesão neurológica, assim, como é que é uma questão de recuperação? Perfeito. E aí, e aproveitando ainda mais esse gancho, então assim, vamos lá, vamos pegar um paciente que foi acometido por um AVE, um acidente vascular encefálico, tá? Teve o famoso AVC. Tá? Ficou com uma sequela importante, né? Uma sequela física, às vezes uma sequela cognitiva importante. Então, assim, eu preciso criar um facilitador para esse cara. Então, aí a estrutura já nos favorece. Sim. Porque se ele tem um lugar que ele tenha acesso mais fácil, a tendência ele evolui. Lembra do relacionamento. Claro. A tendência ele evoluir melhor. Chega esse paciente para nós, o cara passou na UTI, estava com sonda, função, fralda, retoma para casa, está estável para aquele primeiro momento. Nos procuram pela fisioterapia, motor, enfim, pulmonar, e aí lembra, é complexo, abrange tudo. Sim. Primeira conduta e primeira conversação que se tem é dizer para o familiar o seguinte, explicar para ele em que condição que está, que às vezes na saída desse paciente para casa, vamos discutir uma realidade, né? Às vezes essa informação não sai do hospital. Às vezes a informação, e os ouvintes daqui a pouco já vivenciaram isso, a parte clínica discute o seguinte, a partir de tal dia vocês podem levar o seu familiar para casa. Como assim? Eu não tenho cama em casa direito para isso, eu não tenho nada adaptado. Não, mas tal dia tem que tirar. Então tu cai numa realidade, aí tá aí agora. Né? Então quando chega para nós lá, a gente organiza isso tudo. Primeira coisa que eu sempre gosto de discutir, eu chamo o familiar de primeira conduta. Que às vezes ou é a esposa ou é o esposo. Sim.
Quem tá ali junto. Tu é peça fundamental. Mas a primeira ação, teu marido sofreu um AVC, não deixa de ser esposa para virar cuidadora. Porque se implica no processo de reabilitação. E implica no social de vocês. Continua sendo esposa. Vai auxiliar, mas não vira cuidadora. Porque eu vou precisar desse cara se esforçando. É isso. Entende? Eu vou precisar desse cara... Tem que ser um agente motivador dele. E aí eu vou precisar desse cara se ativando. Entende? Então, assim, quando abrange essas questões, a gente organiza isso, a tendência a gente divide em avanços de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Mas a gente sabe que são lesões grandes, lesões importantes, e muitas vezes o movimento refinado não vai voltar mais. Não volta mais. Às vezes a fala não volta mais, às vezes o cognitivo fica um pouco perturbado. Mas dentro do quadro de avaliação, que em 10 minutos não vai identificar isso, a gente consegue definir. A primeira conduta é, me ajuda a avaliar esse cara todo dia. Não vamos correr um risco de ter um novo acidente. E às vezes esse paciente que está com AVC ou um comprometimento neurológico, se dá para falar assim... Perfeito. Às vezes a resposta tu encontra mais em quem está do lado dele do que nele mesmo. Perfeito. E aí nós vamos conseguir entender, Pietro, extremamente importante a colocação, o quanto existe um cuidado para aquela situação e quanto aquilo vai avançar esse paciente. E aí, lembrando, não deixa de ser esposo ou esposa para virar cuidador, porque daí tu limita. Sim. E é uma janela de tempo. Então nós vamos, com o exercício, com algumas funções, nós vamos trazendo esses ganhos novamente. E aí entra a frase que nós temos lá. Reabilitação funcional vinculada à função e funcionalidade, visando o quê? Autonomia. Daqui a pouco esse cara aí não vai mais mexer o braço, mas eu preciso fazer de tudo pro lado contrário, assumir a responsabilidade. Então, às vezes a fisioterapia veio só o lado acometido. Eu falei, não, esquece, cara, espera um pouco. Vamos potencializar o lado que ele vai precisar. O lado funcional. Que amanhã ele já tem que usar. Tem conversa. Porque se eu querer esperar para estimular até o outro lado ficar bom, pode ser que não aconteça. Sim. Porque a lesão é às vezes tão importante, às vezes tu criar um novo engrama motor, um novo caminho para aquele mão criar cérebro inteligente. Vamos pro lado, a gente cansa de ver, paciente que era destro a vida toda, não fazia um ai com a esquerda. Teve o AVC outro dia, ele escreve com a esquerda. Outro dia ele amarra o sapato com a esquerda. Pra tu ver como é que é. Adaptação. A gente é extremamente adaptativo. Ou tu te alimentar 5 vezes por semana, ao mesmo tempo, 5 vezes ao dia, ao mesmo tempo tu te alimentar apenas uma vez. Ele vai se adaptar àquilo. Então a gente usa essa ação, potencializa isso, que nem tu falou. Estímulo emocional é extremamente importante. Porque é uma parceria, é uma troca. Se tu não quer fazer, dificilmente tu evolui. Então quando tem... E se tu só é um agente passivo, o corpo daqui a pouco não vai mais buscar. Ele entra tanto em adaptação que tu não avança mais com ele. Né? Então essa discussão de AVC envolve todo o contexto familiar. Envolve muito cunho motivacional. E aí tudo que eu estou te trazendo aqui, tudo é embasamento. Tudo a gente lê para poder discutir. Eu não estou tirando da minha cabeça. Sim. O primeiro momento, para tu ter ideia, o desejo de melhora ele é muito grande, tá? O desejo de melhora ele é muito grande. Só que a gente sabe que a melhora é contínua. Então tu vai encontrar um paciente que tem um pico de evolução, assim, ele quer, e vai se esforçar, passou 3 meses, 4 meses. Passou do 5º mês, 6º mês, ele vai entender que algumas sequelas vão ficar. E aí o que tem a tendência emocional a fazer? Declinar. E ele quer parar com tudo. O emocional ele tem que andar junto, né? A vida é assim, né? É verdade. Precisa te motivar para qualquer ação. Exatamente. Então, assim, quando a gente entende esse percurso, a gente sempre discute. A fase aguda, ele me ajuda muito. Mas daqui a pouco vai passar um pouco essa fase. E aí a gente precisa dele. Eu sei que ele vai decair um pouco, mas eu preciso estar ali para voltar ele para si. Que é normal, né? Todo dia tu tá feliz. Só que, vamos lá. Essa é a matemática. Então, quando a gente pega esse tipo de perfil, aí dentro das cartas que a clínica oferece hoje, com a Quiro, fisioterapia aquática, a gente facilita. A gente tem paciente que chega para nós com uso de cadeira de rodas, Pedro. Muleta, e caminha sem nenhum auxílio dentro da piscina. Olha só. Porque a gente usa o recurso
fecha algumas portas, abre outras para facilitar essa autonomia. E às vezes é isso, né? Às vezes o que dá um certo desconforto em determinado movimento ali, talvez tu consegue reativar com outro recurso. Perfeito. Né? E aí vai do leque de cartas que tu tem. Exato. Conhecimento. Exato. E daqui a pouco pro Pietro não serve tal coisa, mas eu tenho outra saída. É isso aí. Daqui a pouco pra Dona Maria que não tem geladeira em casa, ela botar gelo, mas tem que ter outro recurso. Uhum. Então hoje faz com que a gente se torne ali na região uma linha de referência para alguns atendimentos, devido a toda essa organização e preparo que a gente tem com a equipe. Né? Então é uma discussão muito grande, desde o início da entrada até o final do atendimento. Tudo isso aí faz parte do processo de recuperação. Isso então, para sintetizar, a fisioterapia ou o fisioterapeuta, ele tem um contexto muito grande no processo de reabilitação. Na vida das pessoas. Biopsicossocial. Né? Então, assim, não é só uma vértebra, não é só uma articulação, não é só um dedo que dói, não. Mas o que é esse cara, do que contexto ele tem, o que está implicando nele? Né? E aí nós somos uma escada. Daqui a pouco não se entende se tem, não se resolve só com ali, mas tu entendeu o que está acontecendo. E lembrando, quando tu entende, o teu caminho ficou mais fácil. É isso aí. Então, assim, é um leque de discussão, né? Então, acredito muito que quando a gente abre essa porta para esse tipo de debate, dá uma acalmada e dá uma tranquilizada nas pessoas. Com certeza. E eu vou te dizer, Lázaro. E procurem o fisioterapeuta. Não, agora eu vou fazer. Infelizmente, Lázaro, o nosso tempo está estourado aqui, mas assim, ó, eu acho que essa 1 hora vocês já tiveram muito conhecimento agregado, muita noção, né, do profissional, né, como um fisioterapeuta, ele que nem tu falou no início do programa, daquela questão de não cuidar da doença, não cuidar do problema, né, também cuidar, mas se preparar, né, cuidar da saúde, tratar a saúde, né, se tu se prever, né, evita muita coisa. Lázaro, como é que é? Nós temos as redes sociais, né? Tem, hoje a gente tem 2 perfis, né? Um pessoal que pesquisar ali como Lázaro Ribeiro Luz vai direcionar tanto pro meu perfil profissional quanto o ambiente da clínica. Nós estamos em construção ali do perfil da clínica ainda, né? Então a gente está direcionando, mas tem como nos contatar. Os 2 perfis têm link, né? Então tu tem a tua secretária lá, exato, a Kátia, que lidaça nossa, e aí ela já direciona, já tenta agendamentos. Enfim, ali é o nosso primeiro contato, né? Espero ter contribuído. Tá? Com certeza, gente. Acho que essa é a ideia, foi muito bacana. Com certeza. Desejo muito sucesso para toda a equipe. Eu que agradeço, gente. Esse aqui é um baita profissional, tá? Também agora já ficou no compromisso de ajeitar meu ombro aqui. Com muito gosto. Lázaro, muito sucesso para ti, para tua clínica. Perfeito. Gente, tem as redes sociais ali. O Vitor já botou as redes sociais do Lázaro aqui. Perfeito. Tá, gente? Obrigado, Lázaro, que a gente tem uma próxima oportunidade para engrandecer mais ainda essa capilaridade de assunto que a gente tem. Gente, muito obrigado. Sigam o Lázaro, sigam a clínica do Lázaro, quem quiser, pietrorosso.br no Instagram. Se inscrevam aqui no nosso canal, é muito importante que vocês se inscrevam para dar, né, para o algoritmo do YouTube também nos ajudar a expandir esse conteúdo para mais pessoas. Gente, muito obrigado e até o próximo programa. Perfeito. Valeu. Nota 10. Abraço. Obrigado.